Em João 15, Jesus usa uma ilustração agrícola para falar aos seus discípulos sobre a vida cristã e a obra soberana de Deus na santificação dos crentes. Jesus se apresenta como a videira verdadeira e aqueles que estão unidos a Ele são os ramos. Quem está unido a Ele dá muito fruto. Jesus ainda revela que Deus, o Pai, é o lavrador, ou seja, Ele é o dono do vinhedo. É Ele que faz o cultivo, a poda e que busca os frutos. Esse texto nos mostra que a nossa conexão com Cristo é essencial para todo o crescimento espiritual e produção de frutos para Deus. Então, aqueles que estão unidos com Cristo, ou seja, a igreja, quando está unida com Cristo, ela é capaz de produzir muitos frutos para o reino de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz, né? No versículo 5. Porque eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a regra da vida cristã. Nós precisamos estar ligados com Cristo, é o tempo todo. Nós não podemos perder essa conexão. Nós não podemos perder essa comunhão, esse contato com Cristo, porque senão a nossa obra vai ser vazia. Porque muitos tentam fazer a obra para Deus por si mesmo e fogem da graça de Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. Porque através de Cristo é revelada a obra salvadora de Deus a nós. Então, Ele é a pessoa mais importante na vida da igreja. E essa comunhão da igreja com Cristo, ela faz com que o reino de Deus seja engrandecido. Vidas são somadas ao reino de Deus. E são vidas transformadas. Por quê? Porque a pessoa, quando ela recebe um evangelho distorcido, ela não consegue suportar essa fase da provação que acontece quando Deus, como lavrador, ele faz a poda. Essa poda é extremamente importante, porque ela tira tudo aquilo que fica sufocando o ramo de produzir o fruto. E isso acontece para tirar de nós tudo aquilo que não provém de Deus. São os pensamentos distorcidos, são os pecados, tudo aquilo que vem para embaraçar a vida do crente. Nessa fase da provação, Deus ele vai tirando, ele vai limpando. E é extremamente importante que o crente entenda o que é provação e o que é tentação. A tentação provém do inimigo, porque ele usa aquilo que nós desejamos para fazer com que venhamos cair em tentação. Deus não faz isso. Ele nos revela aquilo que nós somos vulneráveis. Para o quê? Para que nós possamos tirar aquele mal que está dentro de nós. Então essa é a diferença. Muitas pessoas não conseguem ter esse entendimento porque no início da caminhada ouviram um evangelho distorcido, um evangelho errado. E não conseguem ter essa comunhão com Cristo porque acham que o evangelho é um lugar para se ter um ganho terreno e não um ganho espiritual. Então olha a importância de se pregar o evangelho genuíno, sem tentar suavizar as coisas. Isso não significa que nós não temos que ter sabedoria. A sabedoria é essencial na vida do crente, principalmente na pregação do evangelho, mas não podemos suavizar. As pessoas precisam entender que precisam de Jesus para serem salvas, porque todos estão destituídos da glória de Deus pela obra do pecado. As pessoas precisam ter consciência de que são pecadoras, de que é o pecado que faz a separação entre Deus e o homem, e que essas pessoas precisam receber a obra salvadora de Deus que está em Cristo Jesus. E quando elas recebem esse evangelho completamente errado, distorcido, na hora da provação, elas abandonam a Cristo, porque acham que Deus está virando as costas para ela. Elas não conseguem entender que é um processo da fé para aperfeiçoamento. Então, é uma fase de muito abandono da fé.
Mas tudo porque está ligado ao início, a esse contato com a palavra de Deus. E por isso eu chamo a atenção dos crentes, porque todos nós devemos pregar o evangelho. E nós temos que pregar o evangelho da verdade, conforme Cristo nos ensinou. Com sabedoria, com doçura, com amor, mas com firmeza. Sem tentar suavizar as coisas, falando a verdade, falando de um juízo divino, que vai acontecer um acerto de contas. Por quê? Porque essa poda, Deus ele faz naqueles que estão ligados a Ele, né? A Cristo, mas também aqueles que não estão produzindo nada para o seu reino, ou seja, estão ali, mas são varas secas. E esses que estão secos, Deus vai tirar e vai jogá-los no fogo. E isso já está falando sobre um evento escatológico, algo que vai acontecer no futuro, em que Deus vai fazer a separação daquele que serve a Ele e aquele que não serve. Aqueles que não produzem frutos verdadeiros, frutos do Espírito, esses vão ser separados eternamente de Deus. E todos nós sabemos qual é esse destino. Mas aqueles que se submetem à poda do Senhor, mesmo sabendo que às vezes isso implica em perdas, mas isso é necessário para que aquele cristão possa verdadeiramente impactar outros, possa fazer com que o reino de Deus ganhe e, acima de tudo, possa dar prazer ao seu Senhor, possa dar prazer a Deus. É uma palavra que precisa fazer com que venhamos a olhar para dentro de nós mesmos, o quanto do nosso coração precisa ser transformado e quebrantado pelo Senhor, para que sejamos um bom testemunho vivo para Deus, para que esse mundo possa conhecer Jesus através de nós. É necessário passar por essa poda, por essa transformação, essa melhoria do nosso caráter. E nós não podemos desistir disso. É extremamente importante na vida do crente. Eu convido você, nesse momento, a fazer essa reflexão, a se submeter à vontade do Senhor, que faz a poda, e também a anunciar o evangelho autêntico, para que as pessoas entendam que precisam de Jesus, que precisam dele para serem salvos, salvos do dia da ira de Deus, que está cada vez mais perto.